Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Hoje é aula extra e hoje não tem assistente Natasha. Hoje nós vamos falar de um tema de outro mundo. Um tema, inclusive, eu tenho muita curiosidade desse tema. E é um tema que a gente tem visto no mundo acontecer uma espécie de corrida para explicar esse tema. Para falar sobre o 3I Atlas. O que é isso? Já está aqui o meu amigo Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Chega mais, Eduardo. Sua ligação está meio falhada aí. Se posiciona bem para falar com a gente. O que é o 3I Atlas e por que todos os cientistas do mundo inteiro estão de olho nele nos próximos dias? Então, Eduardo, o motivo do programa hoje, né, é porque esse acontecimento vai desenvolver nas próximas 48 horas. Uhum. O 3I Atlas é um objeto que foi detectado e para a gente entender isso, como todas as explicações, é muito complexo, mas eu preciso simplificar ela e tem umas coisinhas que a gente precisa entender primeiro. Respondendo a sua pergunta, só vai levar um pouquinho de tempo. Primeiro, né, por que inteligência artificial e nós estamos conversando sobre cometas hoje? Sim. É porque a inteligência artificial que ajudou a detectar esse objeto. Como que a inteligência artificial ajudou? No jeito normal de detectar um objeto diferente no espaço, um cientista tira uma foto do espaço e espera algumas horas e tira outra foto das estrelas. Se tiver um objeto que moveu, aí eles começam a estudar sobre aquele objeto. Eles tentam definir se o objeto é artificial, se é algum satélite da NASA, da ESA ou do Elon Musk, e aí eles vão eliminando as informações para confirmar, detectar um objeto novo. Através do ser humano sozinho, demora muitas horas, às vezes muitos dias. A inteligência artificial faz isso em milésimo de segundo, entendeu? E centenas, até milhares de fotos ela consegue analisar. Aí começa, além de analisar milhares de fotos, ela tem que distinguir ruídos e reflexos de objetos reais, que eu falei. Se é um satélite da Terra, movimentos anômalos, né, que a direção de navegação desse objeto precisa ser calculada também para ver se tem alguma coisa influenciando a mudança de direção dela. Então, a inteligência artificial tem uma lista grande de como ajudou com isso. Então, está em tudo na vida da gente, né? Então, vamos lá. Sim. A primeira coisa que a gente precisa entender são coisas básicas para a gente conseguir ter uma perspectiva do tamanho que isso é importante. Sistema solar, como todo mundo sabe, é o Sol e os planetas girando em volta dele. Essa órbita dos planetas se chama elíptica, porque ela roda como se fosse num disco. Tem um outro tipo de órbita que se chama hiperbólica, que vem de cima ou de baixo. No espaço não tem em cima nem embaixo, né? Mas, por exemplo, se o sistema solar roda como se fosse um disco e vem um objeto de cima e não naquele disco, ele é considerado um objeto interestelar. É a segunda coisa que a gente precisa saber, o que é um objeto interestelar. Quer dizer que veio de outra galáxia. Uma galáxia é um sistema que tem milhares, né, bilhões de sistemas solares. A outra coisa, a palavra bilhão, precisa entender. A última coisa que precisa entender para mim responder o que é o Triatlas. Bilhão. Nós conversamos sobre bilhões, bilhão, mas o nosso cérebro, como seres humanos, nós não fomos feitos para entender, pôr em perspectiva o que é o número 1 bilhão. O nosso cérebro, você fala, eu estou falando, as pessoas, é 1 bilhão. Mas olha só para pôr em perspectiva o que é 1 bilhão, para as pessoas entenderem que isso é um número muito grande. Se você for contar de 1 até 1 bilhão a cada segundo, e começar agora, 1, 2, 3, você vai demorar 31 anos para chegar a 1 bilhão. Se você conta dia e noite. Se você conta só 8 horas por dia e vai dormir para no outro dia você continuar, vai demorar 95 anos
para contar de 1 até 1 bilhão. Então é um número muito grande. Então, eu precisava pôr isso para continuar com a explicação. Então vamos lá. Em outubro de 2017, foi detectado um desses objetos interestelar com a órbita hiperbólica, né? Lembrando, veio de outra órbita, não no sistema solar e nem da galáxia nossa. O nome desse objeto foi, eles colocaram o nome dele de Oumuamua, que no havaiano, né, significa mensageiro que chega de longe. A NASA estudou esse objeto, viu que era uma rocha grande, foi detectado que é um asteroide, mas com algumas diferenças. Ele não tinha cauda, igual cometas. Aí a gente pula para frente. Em 2019, um cientista russo, Borisov, detectou o primeiro 2I. Lembra o 3I? Esse é o 2I Borisov. Aí, agora em 2025, em julho de 2025, o Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, que é o ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, no Chile, detectou esse objeto e colocaram o nome dele como terceiro objeto interestelar Atlas. Aí, a detecção desse objeto aí, onde ele pegou o nome, começou a ficar muito diferente do que tudo que nós vimos desde o tempo que nós entendemos como seres humanos. Isso é inédito. Uau! Que nas próximas 48 horas vai responder muita coisa e está todo mundo esperando isso. A primeira coisa que mostrou de diferente nesse objeto, ele teve cauda, como um cometa. Só que a cauda de um cometa, ela é na direção contrária do Sol, porque o Sol está praticamente derretendo o gelo que tem em um objeto, então a cauda fica na direção contrária do Sol. Esse tinha uma cauda na direção oposta do Sol. Uau, interessante. Isso quer dizer que tem algum tipo de correção de órbita, de aceleração. Então, aí já ficou estranho isso aí. A segunda coisa, para você ter uma ideia, os cometas, como o mais famoso de todos, né, o cometa de Halley, a velocidade dele é 36 mil quilômetros por hora. O 3I Atlas é 60 mil quilômetros por hora. Então, a segunda coisa que já ficou estranha, a velocidade dele, para manter essa velocidade, aí vem a palavra bilhões agora. Esse objeto está navegando pelo espaço há bilhões, com S, com plural, bilhões de anos. E agora, nesse momento, ele está chegando perto de nós. A órbita que ele está fazendo, um cientista do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, disse que tem uma probabilidade enorme disso ser uma outra raça, uma outra inteligência lá fora. Porque as correções que ele está fazendo e a navegação que ele está fazendo, tudo que a gente aprendeu até hoje sobre como ir à Lua, a Marte, é exatamente o que nós iríamos fazer se tivesse a tecnologia para viajar interestelar. Pergunta. Pode falar. Bom, vamos lá. Tem alguns comentários aqui. Roberto Barbosa está dizendo: é surreal o que a inteligência artificial consegue fazer, chega a assustar. E a ouvinte Maria Noêmia levantou a mão e está fazendo a pergunta aqui na nossa aula extra. Eduardo, pergunta aí ao engenheiro se esse objeto está na rota da Terra. Não, ele é o seguinte: se nós fôssemos visitar um outro sistema solar, lembra, eu expliquei o que é o sistema solar no começo, a nossa trajetória seria fazer uma volta em volta do Sol. A primeira coisa, porque quando a gente viaja, por exemplo, para a Lua, por exemplo, não é só apontar o foguete e soltar. O foguete tem que dar uma volta na Terra, às vezes até 3 voltas, para pegar velocidade e ser arremessado como uma tiradeira. A gente usa os corpos celestiais, que são os planetas, para propulsionar a nossa navegação. E outra coisa, uma viagem da Terra até Marte, por exemplo, não é apontar para Marte e soltar. É apontar para onde Marte vai estar daqui a 6 meses. Uma coisa totalmente em direção contrária de onde Marte está no momento atual. Então, em 6 meses, o foguete encontra com Marte lá. Então,
ele não está vindo na direção da Terra, mas ele está vindo perfeitamente em uma órbita. E se nós fôssemos visitar outro sistema solar, era o jeito que a gente ia fazer. Ele está atrás do Sol agora. E o que os cientistas estão esperando nas próximas 48 horas é que, se ele sair de trás do Sol e acelerar, é uma prova, é uma evidência que teve algum método artificial de aceleração e de correção de navegação hyperbólica, Eduardo. Então ele seria independente, né? Ele corrigiu a rota, é isso? Isso, ele está direcionando por si mesmo onde ele quer ir. Pergunta. Flávio de Tanto, como é que eles sabem que tem bilhões de anos que esse objeto está navegando no espaço? Por causa da composição dele. Outra coisa que a inteligência artificial usa. Por exemplo, eles conseguem ver através de reflexo de luz, a luz emitida por esses objetos. Tem esqueci a palavra, cara, é o espectrômetro, né, que mostra as luzes que nós podemos ver com o olho. Tem o infravermelho que nós não vemos, né, que é o calor, e tem o ultraviolet que a gente não vê. Através dessas cores, eles podem determinar a idade de um objeto, né, que é a idade dele, né? Então, a resposta para essa pergunta é muito mais complexa, porque tem dois jeitos de medir a idade, né, que é o carbon dating, né, a data de carbono. Nós não temos acesso ao carbono, mas o reflexo mostra. Mas o primeiro jeito de medir só mede até milhões de anos, e o segundo já é até bilhões. Então, um objeto que só o fato dele não ter sido detectado recentemente já fala que ele está vindo de muito longe, talvez até mais velho do que o próprio galáxia nossa que foi criada. Então, através de um reflexo de luz, eles conseguem medir, saber a idade do composto. Loucura, hein? Olha, a Fernanda, mãe do Thales, mãe da Emily, tá dizendo, pois é, inteligência artificial não é coisa boa não, porque só na Amazon 14 mil pessoas estão sem emprego. Olha só, mandou um emoji. Não entendi. A palavra com emoji não entendi. Deixa eu responder ela. Rapidinho, tem mais uma e a gente tem que passar para o doutor Eduardo Ribeiro daqui a pouco. Fala. Tem uma coisa que vai contra o que ela está dizendo. A inteligência artificial talvez está avisando a gente sobre uma civilização mais avançada do que a gente. E em tempo, olha só, todas as civilizações, isso é bom ou ruim? Pode ser ruim, mas está avisando a gente. Todas as civilizações que passou através da nossa existência, né? A experiência que nós temos com civilizações antigas, Roma versus Cartago, Azteca contra os espanhóis, Incas contra os espanhóis, Babilônia, Império Bizantino, né, que é o fim da Roma do Oriente, os mongóis versus o Império Asiático e a civilização indígena das Américas do Norte ser exterminada. O que nós sabemos sobre civilização avançada é very bad, Eduardo. E se eles tiverem o mesmo intelecto e pensa como ser humano, se realmente for provado que é uma raça alienígena, não é bom pra gente, se eles for mais avançados do que a gente. A nossa própria história mostra pra gente que é problema. Olha entendeu? Só. Johnny Pimentel tá dizendo boa tarde, Eduardo. Há quem diga que são ETs. O Eduardo acredita em ETs? Você acredita, Eduardo? Eduardo, de novo, o sistema solar e bilhões, número bilhões. Se no nosso sistema solar tem um planeta distante o suficiente do Sol para manter vida, e a gente existe, e tem bilhões de galáxias, em cada galáxia tem trilhões de sistemas solares. Eu acredito que tem, sim. Eu também acredito. Só não é ao nosso alcance. Por exemplo, dentro do da nossa própria galáxia, a Via Láctea, né? O planeta mais perto, o Sol mais perto, a estrela mais perto, se nós viajarmos a velocidade da luz, demora 400 anos para chegar lá. Tá então certo. não tá no nosso alcance. Olha, eu já vi disco voador, parado inclusive. Um dia eu conto essa história aqui. Diego Eletricista, seria possível ter vida em Marte? Olha, cientista acredita que já teve, né? Marte não tem oxigênio, né? O jeito que a atmosfera funciona é mortal pra gente por causa de gases, né? E não tem árvores fazendo
a biossíntese, né, de transformar monóxido de carbono em oxigênio, etc. Mas eu acredito que tem em forma de bactéria em algum lugar, e só precisa encontrar que ficou congelado ou alguma coisa, entendeu? Olha a pergunta. Joyce, pergunta para o Eduardo se a inteligência artificial pode substituir a cybersecurity e os engenheiros dessa área, como cloud engineer, porque estou pensando em ingressar nessa área. Eu aconselho, vá em frente, mas aprende sobre inteligência artificial que você vai se tornar uma super pessoa. A inteligência artificial vai te ajudar tanto a observar coisas que você sozinho não ia conseguir. E assim, não vai substituir as pessoas, mas vai substituir quem não usa inteligência artificial. Interessante. Roberto Barbosa está dando risada, tá me chamando de Edu Marçal. Brincadeira, bro. Tá certo, pode brincar. Alex Santista tá dizendo, boa tarde, mestre, esse nosso engenheiro manja demais. Se seu programa fosse escolinha do professor Raimundo, ele seria o seu Ptolomeu. Nota 10. Abraço para vocês. Boa tarde sempre. Não dá tempo para mais nada. Eu tenho outro Eduardo Ribeiro para falar comigo ainda hoje. Eduardo Ribeiro, obrigado pela explicação e você volta com a gente nessa sexta-feira. Obrigado a vocês, Eduardo, pelo privilégio. Lembrando que o blog dele é rotinaartificial.com. Entra lá, mais informações sobre isso. Obrigado, esse foi o nosso quadro extra, Inteligência Artificial. A Hora da Notícia, com o jornalista Eduardo de Oliveira. Vida inteligente na comunidade.